Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Hoje, agora mesmo, eu estava em uns afazeres e o Senhor me para e coloca em minha mente uma palavra para trazer para vocês. Esses dias eu tenho trazido estudos sobre as igrejas do Apocalipse e vou continuar. Mas hoje a palavra que eu tenho para vocês, o título é: procure ter paz na sua vida. Faça da paz uma meta a se conquistar para a sua vida. Nós sabemos que não é fácil, mas no Senhor Jesus Cristo tudo é possível. E eu quero ler aqui um texto bíblico da palavra do Senhor nosso Deus, o Salmo 119, alguns versículos que está escrito assim, o 81 diz assim: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Tu firmaste a terra e firme permanece. Conforme o que ordenaste, Senhor, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que eu teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Sou teu, Senhor, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Toda a perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aí o versículo 165 ele diz: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeços. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em poucas palavras, eu quero dizer aqui que a paz, ela consiste em uma estabilidade invariável na alma, nas emoções. Contudo, ela só é assim sólida e perfeita quando ela é proveniente do Espírito Santo, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22, que fala que o fruto do Espírito é o amor, e depois vem os seus derivados e a paz está entre eles. E eu quero dizer a vocês que na minha própria experiência de vida, eu já padeci muito com a dor, mas muito mesmo. A rejeição, eu conheço esse caminho e é dolorido ser rejeitado, ser rejeitada. Por várias vezes eu percebi o aproximar da morte sobre a minha vida. E com muito sofrimento e com muita falta de paz, eu já trilhei este caminho. E digo a vocês que continuo aprendendo, e na inquietude da minha alma, que eu estou falando de minhas fontes que nutriam a falta de paz na minha vida, como a de qualquer um. Em primeiro lugar, é a ansiedade, é querer tenazmente as coisas do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. Outra coisa, ataques de Satanás, é claro. A mente, os ataques na mente, com toda certeza,
seja acusando, seja assim nos incitando a agir, a pensamentos negativos. Contudo, eu quero dizer a vocês que o Senhor permite. Agora, é claro que existe a vontade permissiva do Altíssimo e existe a sua vontade soberana. E a permissiva significa que ele permite certas coisas, mas nem sempre é a vontade dele, nem sempre ele tem, vamos dizer, alegria, prazer em certas coisas, e muito menos de permitir que nós, sua criação, sejamos afligidos. Mas ele passou por esse caminho e nós passamos também. Outra coisa, pânicos que sobrevêm à mente, oriundos de uma mente pensante, ou seja, também de perigos reais ou imaginários, situações difíceis, que também nos tira do sério, que nos traz opressão e que queremos resolver do nosso jeito, e às vezes não temos força, ou às vezes não estamos assim, sabendo como fazer, e o Senhor nos diz assim: se aquiete, deixa eu resolver, siga as minhas instruções, o Senhor nos diz. E muitas vezes nós não fazemos. Algumas vezes também nós criamos o nosso próprio inferno para nós mesmos. Ou seja, às vezes não se existe um determinado problema, não se existe uma determinada situação, mas por causa de uma série de consequências, pensamentos negativos, o raciocínio, sofismas que o adversário lança, seja na vista, seja na mente, ou seja, dando um insinuar de alguma coisa que parece ser, mas não é. E aí, muitas vezes, por uma série de outras circunstâncias, muitas pessoas criam o seu próprio inferno. Isso é uma realidade. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos nessa vida e tem um momento que nós precisamos aprender. Sobre as coisas da vida, é obrigado nós aprendermos o bem. Nós aprendermos o que é certo, o que é viável, o que é bom para a nossa própria vida. E eu quero dizer a vocês que eu estou no percurso desse aprendizado. E aprendo cada dia um fiasco e ainda desejo aprender muito mais, porque do Senhor é infinito que aprendemos a sua palavra, por mais que a gente lê, por mais que a gente observa, é infinito o conhecimento das coisas do Senhor e quando Ele quer revelar aquilo que Ele revela. E fora as coisas que são mistérios do Senhor, que Ele não revela. Pois bem, mas uma vez o salmista ele disse assim: Senhor, foi bom eu passar pelo caminho da aflição para que eu aprendesse os teus decretos. E sendo assim, tem muito que se falar sobre paz na Bíblia. É um assunto que muito precisamos. É uma bênção do Senhor nosso Deus, a paz, e que nos ajudaria em muitos âmbitos da nossa vida. Mas eu quero trazer a vocês aqui, apresentar 7 razões hoje para nós se termos paz no âmbito bíblico. Como a Bíblia nos ensina a termos paz. Tem muito que se falar, mas o que eu vou falar hoje é pouco. É só uma introdução. Para começar, a fé, ela está fundamentada em quem? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro. A Bíblia diz aqui, Isaías capítulo 53, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Isaías 53, o versículo, glória ao nome do Senhor. Vamos ler aqui o versículo 4 em diante. Aqui é o profeta Isaías mencionando um pouco vamos dizer, do perfil
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em terra. Digamos, o Senhor revelou a ele antes que acontecesse, se referindo ao Senhor Jesus Cristo em sua vida terrena. E ele diz, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Então, o que acontece? Ele pagou um alto preço, tanto por amor a nós, tanto para que tivéssemos oportunidade de nos reconciliarmos com ele, como também para que tivéssemos oportunidade de andar em novidade de vida e de ter paz na nossa vida também. Então, aquilo que nos afligiria a ponto de não ter jeito para nós, nem ter salvação, esse tipo de coisa o Senhor já pagou esse preço na cruz do Calvário. Então, por isso que é possível, é viável, é real, nós podermos ter a paz hoje, mesmo mediante aos problemas e ao mundo decaído, sim. Até porque a paz, ela vinda do Senhor, proveniente do Espírito, ela consiste, vai muito além, é muito transcendente àquilo que vemos nos nossos olhos e dizemos assim, tá normal, isto aqui tá bem, isto aqui tá ótimo, muito além do que isso. Então, ponto 1, a paz vem por meio do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, a paz, ele nos prometeu. Ele prometeu este presente. Ele prometeu nos dar a paz. Agora, é claro que para aqueles que querem, para aqueles que o seguem, para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que clamam por ele, faça um teste você mesmo. Apresente seus problemas seriamente ao Senhor Jesus Cristo. Reconheça que sem ele nada pode fazer e que somos pecadores por natureza. E eu te garanto que se você fizer a sua oração com sinceridade de alma, eu te garanto que ao final dela você vai sentir a paz inundar o coração e que será muito além do que um descarrego da opressão que estava dentro de si, de externar para fora. Mas você vai ter paz. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui confirma o que eu disse. Que a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, oriunda do seu Espírito, para quem crer nele, consiste em muito mais do que quando olhamos em nosso derredor e vemos as coisas estáveis. Porque esse tipo de paz, baseado naquilo que vemos com esses olhos e que está estável, é a paz segundo a naturalidade da natureza humana, segundo o mundo. Agora, a paz que o Senhor nos dá, em outras palavras aqui para vocês entenderem, pode o mundo estar desabando, explodindo igual uma bomba nuclear. O Senhor tanto permite aquele que ele tem e que quer sobreviver, como dá paz à pessoa numa hora assim tão drástica como essa. Terceiro ponto, que posso mais falar sobre a paz, biblicamente falando? Eu quero dizer que a paz também, para alcançarmos essa paz proveniente do Espírito Santo, proveniente do próprio Senhor nosso Deus, é necessário nós frearmos em nossa vida
todo vínculo que tivermos com o mal. Por exemplo, eu creio em Deus, temo ao Senhor nosso Deus e vou à casa dele. Mas digamos que uso a minha boca como instrumento de pecado para atribular os outros, para falar mal da vida dos outros. Então quer dizer, eu não vou ter paz, porque existem, vamos dizer assim, 3 juízes que nos tiram a paz, vamos dizer assim, quando fazemos algo errado, que nos mostra. Primeiro é o Senhor Espírito Santo. Segundo é a nossa própria consciência. A consciência, ela acusa. Em terceiro, um dia, o que é oculto se revela. E a pessoa que, por mais que não tenha temor ao Senhor ou se tenha, ela fica sem paz na alma, ela não tem paz. E um dia, o que fez de oculto ou o que faz, um dia lhe é chamada a atenção de alguma maneira para que pare, para que se conserte, para que confesse. Como a Bíblia diz, o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar e deixar, parar, refrear. Entende? 1 Pedro capítulo 3, versículo 9 diz assim: não tornando mal por mal, ou seja, não dê a moeda de retorno a que você recebeu, de igual para igual, mal com mal. Ah, aquele foi mal para mim, aí eu vou ser mal, também vou ser igualzinho a ele, se não for pior. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, que quer dizer abençoando, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Então, quer alcançar a bênção? Ter paz na sua vida e vitórias, isso é para nós, para mim em primeiro lugar. Não adianta pagar o preço da injustiça com a mesma moeda, da altura da mesma moeda. Ah, foi injusto comigo. Ah, fez maldade comigo. Ah, eu fui injuriado. Ah, alguém fez ruindade comigo. Vou pagar na mesma moeda. Aí você se torna pior do que ele, ou igual a ele, ou eu, ou qualquer um. Essa não é a moeda a ser paga. A moeda a ser paga é a moeda da bondade. É a moeda da benignidade. É a moeda do abençoar em nome do Senhor Jesus. Porque o poder do amor do Senhor e do bem excede qualquer mal. É assim. Versículo 10. Porque quem quer amar a vida e ter dias bons, se nós quisermos ter dias bons, dias melhores, mais tranquilos, aqui diz para começar, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano, ou seja, que nós não sejamos pessoas dissimuladas. Não, já perdoei aquela pessoa. Não, eu já resolvi minhas pendências com o Senhor. E o pecado está ali, só está maquiado para parecer, vamos dizer assim, sem as rugas, só está maquiado, mas não está tratado. Então aqui diz, quem quiser, porque não é opcional, é quem quiser refrear a língua do mal e ter dias felizes. Glória ao nome do Senhor. Quem quiser amar a vida e ter dias felizes, refrear a língua do mal. Versículo 11. Aparte-se do mal, de tudo que é mal. Mas é tudo mesmo. Ah, mas eu estou com o marido de alguém que é casado. Pois é, aí não tem paz, porque é um lar construído em cima de um lar destruído dos outros. Ah, eu tenho um segredo de Estado na minha vida. Pois é, tudo que é mal, a Bíblia diz. Aparte-se, se afaste, não queira assunto, não queira conversa. E faça o bem. Busque a paz, é para cada um de nós. Vamos buscar e vamos seguir. Louvado seja o nome do Senhor.
Versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que se vos fará mal, se fordes zelosos pelo bem? Mas se também padecerdes por causa do amor à justiça, ou seja, por amor ao Senhor Jesus Cristo e por fazer algo verdadeiramente puro, então o Senhor diz, não temais, nem vos turbeis. Pronto. Então quem é o justo juiz? É o Senhor Jesus Cristo. Quem é que olha para pelos nossos atos de bondade ou de maldade na terra? É o Senhor. Nada fica encoberto aos olhos dele, nem aquilo que está tão intrínseco no coração e que às vezes externa outra coisa. Tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor conhece, ninguém barganha com o próprio Senhor Deus, ninguém engana, ninguém ludibria, ninguém. Outro ponto, louvado seja o nome do Senhor, são 7. Glória ao nome do Senhor. Eu já fui, glória a Deus, eu vou agora no próximo. Que o próximo é, nós estamos nesse mundo. Evangelho de João 16:33 diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo disse que ele venceu o mundo, ele foi tentado em tudo, sem pecado, foi injuriado, foi apontado, sofreu, foi traído. Pessoas acreditavam nele, pessoas gostavam dele, outros odiavam ele, até ser crucificado. Então, o que significa dizer é que para a nossa vida terrena também as coisas não são fáceis. A vida nem sempre é como gostaríamos que fosse. E tem mais uma coisa. E quantas vezes nós ficamos tristes ou uma situação venha nos abater até o chão, enquanto existir o fôlego de vida em nós, é necessário se levantar. Quantas vezes for necessário lutar? Quantas vezes só preciso, com a ajuda do Senhor nosso Deus, pedindo a Ele para que a vida seja reconstruída e pedindo a Ele para que Ele nos dê paz. Essa é uma realidade. A vida humana, ela é assim. Ela é propensa a este tipo de coisa. Mais um ponto, louvado seja o nome do Senhor. Observe o que está fixado na sua mente. Se for o mal, coisas más e negativas, vamos mudar. Se só sai lutar para mudar nossa maneira de pensar. A Bíblia diz uma coisa. Isaías capítulo 26, versículo 3. O Senhor conservará em paz cuja mente está fixa nele. Porque este que tem a mente fixa nele, é porque confia nele. Se o Senhor diz que cuida de nós, se Ele disponibilizou os seus anjos, o Espírito Santo, se eu estou procurando fazer o que é viável e se está me vindo falta de paz por causa das coisas dessa vida, então eu vou analisar, eu vou pensar. Porque às vezes nem tudo é do diabo, e como eu já disse, tem pessoas que criam o próprio inferno. Às vezes nem é situações adversas, é a mente que está tão fixada nos pensamentos negativos, ou uma mente pensante, mas de forma negativa, que aí perde a paz. E se perdemos a paz por qualquer coisa, também não estamos mostrando fé nem confiança no Senhor nosso Deus. Filipenses 4, versículos 6 ao 9, nos ensina como devemos pensar. Versículo 6 diz, não estejais inquietos, preocupados, atribulados, por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor nosso Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Portanto, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, como eu costumo dizer, se é digno essas coisas que ocupem meu pensamento, então nisto pensai. E o que aprendeste, e recebeste, e ouviste da minha boca ou da boca de qualquer pessoa sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que está na Bíblia, isso fazei, e o Deus de paz será com todos nós. Mais um ponto. Vamos fazer da paz uma realidade em nossa vida e uma saudação aonde quer que cheguemos. Vamos fazer a paz de uma realidade e de uma saudação aonde quer que cheguemos. Vamos fazer assim? Sabe por que falar assim? Porque tem gente que já chega na casa dos outros já falando problema. Tem gente que já liga para outros já falando problemas. Tem gente que vai falar com a mãe ou com o pai já falando problemas. Tem gente que vai se dobrar diante do Senhor quando não é falando problemas, é murmurando. Então, tem gente que às vezes tem uma maneira diferente de falar. Então, vamos saudar aos outros com a paz, dizer que a paz do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua vida. Se alguém acha isso como ofensa, para mim é uma palavra muito agradável de se ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver aqui uma coisa muito interessante no versículo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos com medo dos judeus estavam, e se tinham ajuntado, chegou o Senhor Jesus, e se pôs no meio deles, e disse-lhes, que a paz seja convosco. Vejam bem, olha, duas coisas importantes, três, aliás, vemos nesse versículo. Os discípulos do Senhor Jesus, aqueles que viram ele operar milagre, aqueles que sabiam que ele ia ressuscitar, aqueles que sabiam que o Senhor Jesus era poderoso, mas mesmo assim eram humanos e cheios de falhas. E somente nesse versículo está dizendo que eles estavam com as portas cerradas, com medo e sendo perseguidos. Você está assim? As portas cerradas na sua vida? Ou está assim com medo, com falta de paz? Trancado em algum lugar com depressão? Pois muito bem, os discípulos estavam parecidos assim. E o Senhor disse, apareceu, se atravessou as paredes, ou se apareceu como a luz luminosa, mas ele apareceu. E ele disse que a paz seja convosco, e no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos tomar posse dessa paz. Sétimo e último, é lembrarmos que também, se quisermos ter a salvação, é necessário nós observarmos e termos na nossa vida esse pré-requisito de paz. Hebreus 12, 14 diz, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Ou seja, não deixe que a amargura venha lhe privar da graça do Senhor, venha te tirar a paz, como diz o seguinte aqui, venha fazer com que você tenha intriga com os outros, mas siga a paz, se empenhe por ela, lute por ela de forma pura, de forma honesta, de forma que agrada ao Senhor. Tenha paz e procure a santificação. E assim o Senhor te ajudará, nos ajudará, e assim veremos ao Senhor. Que o Senhor vos abençoe. Glória ao nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, sua casa, sua família, e que todas as suas causas sejam resolvidas e que você tenha paz. Amém e graças a Deus.